mensagem da cruz, traz agora a ministração da palavra pelo pastor Cláudio Morandi. Libertos do pecado, fomos feitos filhos de Deus. Querido, nós vamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, estar tomando as nossas Bíblias para meditarmos um pouquinho na palavra, neste dia tão especial. Por quê? Porque todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus, para meditar na sua palavra, sempre é uma ocasião muito especial. Vamos hoje tratar desse tema aqui, vamos refletir juntos sobre a pregação da palavra, sobre a importância da pregação, sobre a importância da proclamação da palavra. Vamos abrir as nossas Bíblias em nome do Senhor Jesus Cristo. Em segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, eu quero fazer a leitura aqui de 2 versículos. Os versículos 2 e 3, que diz assim a palavra. 2 Timóteo, capítulo 4, os versos 2 e 3. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. 1 Timóteo 2, os versículos... 1 Timóteo 4, aliás, capítulo 2 Timóteo 4, os versos 2 e 3 que nós acabamos de ler. Vamos, queridos, ter uma palavra de oração nesse momento, rogando ao Pai que Ele venha revelar esta verdade aos nossos corações de uma forma que sejamos edificados, né? Pai, muito obrigado pela noite que o Senhor nos deu de descanso, por mais esse dia de vida, obrigado pela respiração. Obrigado, Pai, pela Tua presença em cada um de nós, que cremos no Senhor, que cremos, ó Pai, que estamos mortos com Cristo, crucificados com Cristo, por isso Cristo é a nossa vida. Nós louvamos e agradecemos ao Senhor, porque é o Senhor quem está no controle de todas as coisas, Tu podes todas as coisas. Que nesta manhã, Teu Espírito Santo venha trazer a revelação desta verdade, abrir o nosso entendimento, para que então nós possamos ver algo mais das suas glórias, da pessoa e da obra de Cristo. Fala com cada um de nós, Pai. Nós confiamos em Ti, esperamos em Ti, pois no campo espiritual nós não podemos fazer absolutamente nada, mas nós cremos que o Senhor irá fazer tudo por nós. Por isso nós entregamos o nosso caminho diante do Senhor, confiamos em Ti, pois cremos que Tu tudo fará. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amados, por que a pregação da palavra de Deus ela é tão importante? Você sabe por quê? Porque a suprema tarefa da igreja neste mundo é a evangelização. E evangelizar significa proclamar a verdade, ou seja, as boas novas. Pregar a Cristo, né? Porque isso aqui nos faz lembrar a igreja primitiva, eles não tinham outra coisa, outro prazer a não ser em sentar ali aos pés de Cristo e ouvir da palavra dele e depois proclamar essa palavra. Mas eles proclamavam tão somente a palavra. Eles se reuniam todos os dias, não só no templo, mas também em células, de casa em casa, mas eles tinham uma mensagem. A mensagem correta está escrita lá em Atos dos Apóstolos. No capítulo 5, no versículo 42, a Bíblia diz assim: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. O que me impressiona, meus irmãos, é que todos os dias, não só no templo, mas de casa em casa, eles não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Existe uma grande diferença entre Jesus Cristo e Cristo Jesus. Jesus Cristo é Deus se fazendo homem, e Cristo Jesus é Jesus, aquele que é homem, indo para a glória,
voltando para o seu lugar de origem, assumindo tudo aquilo do que ele foi esvaziado. Na encarnação de Cristo, ele se esvaziou de todas as suas glórias, menos de ser Deus. Ele nunca deixou de ser Deus, mas ele quis se esvaziar dos seus direitos de ser Deus. Então, a nossa pregação deve ser tão somente a Cristo crucificado. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 1, verso 23, ele diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado. Vamos ler esse texto inteiramente, 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 23, nós temos uma revelação daquilo que o Espírito Santo, através ali das mãos de Paulo, nos exorta, nos orienta a nós pregarmos. A palavra fala assim, 1 Coríntios 1, 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. O que Cristo é? Cristo é sabedoria de Deus e Cristo é o poder de Deus. Poder para a salvação. Por isso que o poder de Deus ele está relacionado ao Evangelho. Romanos 1, verso 16, Paulo diz assim: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Crer no Evangelho. E crer no Evangelho é crer no Cristo crucificado, que foi morto sim, mas foi ressuscitado. O que é importante é que ele nos incluiu em sua morte e em sua ressurreição. Por isso que, irmãos, a proclamação da palavra ela é tão importante. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse: prega a palavra. Deus só tem uma palavra de salvação, que é o seu Filho Jesus. Lá nos Salmos, por exemplo, no Salmo 107, versículo 20, a palavra fala que enviou-lhes a palavra, e os sarou, e os livrou daquilo que era mortal. Aquilo que era mortal na vida de um pecador é o pecado. O salário do pecado é a morte. Tudo aquilo que está relacionado à morte vai ser levado para o andar de baixo, para o inferno. Então, Jesus Cristo naquela cruz, ele veio para desfazer, para destruir as obras do diabo. E em 1 João 3,8, a Bíblia diz assim: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir, para desfazer as obras do diabo. Então, as obras do diabo é a morte. Ele colocou o pecado lá em Adão, e através de Adão toda a humanidade foi contaminada por esse pecado. Mas Cristo veio exatamente conforme diz lá o Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele veio com uma finalidade de tirar o pecado. Então, como que ele fez isso? Foi lá naquela cruz, quando ele morreu. Quando ele morreu, naquela cruz, na cruz de Cristo, Jesus não estava sozinho. É importante que você compreenda isso, meu querido. Porque naquela cruz, Jesus ele não estava sozinho. Tinha muita gente lá. Quem são aquele pessoal que estava lá na cruz com Cristo? E aqueles que creram. Lá no Evangelho de João, capítulo 12, verso 32, a Bíblia diz assim: Jesus está dizendo: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Preste atenção que nesse todos, você tem que crer que o seu nome está dentro desse todos. Quando você crê que você está dentro desse todos, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo, a salvação foi para toda a humanidade. Jesus, ele atraiu a todos porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E carecem da glória de Deus. Então a salvação foi para todos. Mas nem todos serão salvos, porque muitas pessoas querem a religião, não querem o Senhor. Querem doutrina, mas não querem o Senhor. Tem tanta gente aí, meus irmãos, confusa no meio do cristianismo. São esses prosélitos. Prosélito é aquele que não tem um lugar fixo. Hoje ele está numa igreja, amanhã está na outra, amanhã está na outra. É um perdido e uma perdida. Conheço muita gente assim.
Agora, aqueles que tiveram seus olhos abertos para crer na verdade da palavra de Deus, que morreram com Cristo, ressuscitaram com Cristo, ao invés de permanecer ali onde se prega a palavra, não ficam zanzando para lá e para cá. Então, pessoas que de fato são instáveis, elas não têm aí uma convicção, a certeza da sua salvação. Mas nós vamos insistir aqui, pregando a palavra, quer seja oportuno, quer não, vamos corrigir, vamos repreender, vamos exortar com toda a paciência, porque nesses dias, e nós sabemos que a palavra fala que haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, isso que Paulo escreveu para Timóteo. As pessoas estão hoje cercadas de mestre. Hoje temos pregador para cada uma das necessidades das pessoas. A necessidade maior da pessoa é Cristo, porque Cristo é tudo. Quando temos Cristo, temos as nossas necessidades, todas elas, supridas pelo Senhor. E a palavra fala que haveria um tempo em que eles não suportariam a doutrina de Cristo, a sã doutrina, mas eles estariam cercados de mestres, segundo aí as suas próprias cobiças. Então a pessoa quer isso, o pregador dá isso para a pessoa. A pessoa, ela precisa ouvir a palavra de Deus, mas ele não se prega a palavra de Deus, prega aquilo que a pessoa gosta de ouvir. Começa a massagear aí o ego deste indivíduo, ele fica todo ali liso dentro da igreja, ele começa a engordar, ele começa a ficar ali bonitão dentro da igreja, mas sem a regeneração, não é verdade? Por isso que Paulo fala que eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, se entregando às fábulas, às histórias. Mas não importa, nós vamos aqui continuar pregando a Cristo crucificado. Quem sabe essa semente possa aí cair dentro de um coração receptível à voz da palavra de Deus. Então, quando Paulo escreveu para Timóteo, amados, ele estava preso lá em Roma, ali a sua segunda prisão. Então, ele está na antessala do martírio, ali no corredor da morte. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo a sua última carta, e este capítulo, segundo Timóteo, é o último capítulo. E essas aqui são as suas últimas palavras de Paulo, antes de ir para o martírio, antes de ser morto. Então, por isso, meus irmãos, vale a pena nós ficarmos atentos, bem concentrados ao que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque antes de morrer, o apóstolo Paulo falou ao seu pupilo Timóteo sobre a importância da pregação. E é muito importante, meus irmãos, que nós venhamos a aprender o que ele está dizendo aqui. Porque há uma grande diferença, guarde bem isto, entre pregar a palavra e pregar sobre a palavra. A palavra de Deus é o conteúdo da pregação e também a autoridade do pregador. A palavra de Deus, ela é a fonte da mensagem e também a autoridade do mensageiro. A autoridade do mensageiro, nós não temos autoridade, mas a palavra, uma vez implantada em nós, que é o próprio Cristo, e ele recebeu do Pai todo o poder e autoridade, então Deus tem em seus mensageiros, dá a eles toda a autoridade. Então o pregador não cria a mensagem. O pregador tão somente transmite a mensagem. E a mensagem não é gerada pelo pregador, porque a mensagem é de Deus. É Deus, o nosso Pai, quem dá a mensagem, e os seus filhos anunciam as boas novas, que é o Evangelho. O Evangelho é morte e ressurreição. Gosto muito daquele Salmo 68, o versículo 11, ele diz assim, presta atenção aqui, que é um salmo tão precioso, mas o versículo 11, ele é bastante oportuno para o que nós estamos considerando nesta oportunidade. Ele diz assim, o Senhor deu a palavra, grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Presta atenção que, se o Senhor dá a palavra, vai haver, com certeza, um grande exército daqueles que vão anunciar as boas novas. Mas o Senhor tem que dar a palavra. Muitos, infelizmente, trocaram o ministério da pregação da palavra, por um ministério, aliás, trocaram
a pregação, o ministério pelo monestério, né? Pelo dinheiro. Então, por isso que eles dependem de homens. Algum tempo atrás, um pregador da palavra veio falar para mim, pastor Cláudio, eu fico muito admirado quando você prega, pela coragem que você tem de dizer a verdade. Mas eu sei que isso é verdade, mas se eu pregar isto em minha comunidade, não vai sobrar ninguém. E eu tenho a minha filha, que faz faculdade, né? Eu preciso sustentar minha esposa, né? Eu preciso de colocar comida em casa. Falei para ele, meu querido, para de depender de homens, dependa do Senhor, né? Todos os recursos do pregador vêm do Senhor, não vêm de homens. O dia que eu começar a depender de homens, eu não vou mais depender do Senhor. Eu quero depender do Senhor e não de homens, porque eu sei que esta fonte, a fonte da graça, ela não falha, né? O Pai sempre vai suprir. O Pai tem compromisso com a sua palavra. E se Ele me chamou para pregar a palavra de Deus, pregar a Cristo crucificado, doa quem doer, eu vou pregar a verdade. Por quê? Porque um dia eu vou estar diante do Pai, eu vou ter que dar conta daquilo que eu falei. Não é verdade? Por isso que a mensagem é a própria palavra. Por isso, nós não devemos anunciar outra coisa senão a palavra, senão a Cristo crucificado. Agora, meus irmãos, é muito importante nós entendermos isso, porque a ordem de Deus é prega a palavra. Por isso que a pregação é um instrumento mais importante que Deus sempre usou e ainda usa e há de usar para chamar as pessoas à fé salvadora. Porque foi Jesus quem orou ao Pai dizendo, lá em João 17, versículo 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Está vendo? Não existe, meus queridos irmãos, não existe nenhuma possibilidade de irmos até o Pai se não for pela sua palavra. Tem muitos pregadores que pregam certinho, bonitinho, vivem uma vida direitinha, mas sem ter conhecimento da verdade da palavra. Pregam tantas mensagens bonitas que as pessoas saem da igreja arrepiadas, emocionadas, chorando, mas são como lata vazia. Não é assim? Porque pregam a Bíblia, mas não pregam a verdade da palavra. Porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Há uma palavra que transforma, que salva, que regenera. Jesus está dizendo aqui, em João 17, 20, Pai, não rogo somente por estes, ou seja, pelos meus discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Deus não tem compromisso com a nossa religião, com religião nenhuma. Aliás, religião é obra do capeta. E eu tenho visto tanta gente religiosa que estão dentro das igrejas, que se morrer hoje vai tudo para o inferno. Por quê? Porque estão deixando de acolher o amor da verdade para serem salvos. Por esse motivo é que Deus mesmo envia a eles a operação do erro para darem crédito à mentira. E tudo isso com a Bíblia na mão. Não é assim? Então, irmãos, é importante que nós saibamos, Romanos 10, 17, a palavra fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não existe outra maneira de obtermos fé, como tanta gente bate no peito, eu tenho fé, eu tenho uma grande fé, mentira. Porque se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, diria este monte, sai daqui e atira-te no mar. Mas se tiverdes fé como um grão de mostarda, mas nós não temos fé. A palavra fala em Gálatas 2:20 que nós vivemos pela fé do Filho de Deus. Fé é uma dádiva de Deus. A fé é o próprio Cristo. Hebreus 12 fala que Jesus, ele é o autor e consumador da fé. Uma pessoa só pode ter fé quando ela tem Cristo. E para ter Cristo, enquanto esta pessoa não crê que ela foi crucificada com Cristo,
Cristo nunca pode ser a vida dessa pessoa. Se você pensa de outra maneira, você está enganado, você está iludido. O seu pensamento é desfocado da centralidade da pessoa e da obra de Cristo, né? Eu creio que foi o apóstolo Paulo quem disse que a fé, ela, igual já me referi aqui em Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos 10, verso 17. Que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Irmãos, entendemos que a pregação, ela jamais deixará de ser o ponto mais importante da missão da igreja, no sentido do anúncio e da proclamação. Por quê? Porque sempre que a igreja esteve em alta, buscando avivamento, santidade, crescimento espiritual e numérico, a pregação esteve em alta. Sempre que a igreja esteve em crise, a pregação esteve em crise. A pregação, ela é um instrumento que Deus usa para levar a igreja ao crescimento. Em todas as partes, né? Mas, infelizmente, quando se fala em crescimento, nós ficamos com o pé atrás. Mas por quê? Porque nós estamos assistindo uma avalanche de técnicas pragmáticas, geradas aí através dos mecanismos de marketing, para produzir este tão sonhado e cobiçado crescimento numérico da igreja. Não é errado você buscar o crescimento numérico da igreja, não. Mas temos que buscar o genuíno crescimento que vem de Deus. Hoje as pessoas, elas estão tão aí numa concorrência, né, para buscar aí os perdidos, mas o interesse não é buscar os perdidos. É trazer as pessoas para a igreja, para que se aumente o dízimo, não é assim? Para que nós tenhamos uma vida mais tranquila. Olha, meus irmãos, eu tenho conversado com muitos colegas aí, pregadores. Não estou denunciando a eles, mas eles estão atrás de coisas que funcionam, que dá certo. Não se importando se isto é bíblico ou não, importante que dê certo. O Espírito Santo não trabalha assim, irmãos. Lembra lá em Atos 2, verso 47? Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amados, quando a igreja vive a vida da igreja, o resultado sempre será acréscimo. Sempre vai ser acréscimo. Mas se nós não viver a vida da igreja, irmãos, vai ter crescimento sim, mas um crescimento é igual uma bexiga. Ela vai encher, vai se enchendo, aí depois, de repente, temos aí um estouro, né? Então, amados, aqui nessa segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo aqui divide ela em 4 exortações. A primeira delas, que Timóteo precisava guardar o evangelho, ou seja, reter o evangelho como uma realidade espiritual. Paulo precisava sofrer pelo evangelho, o segundo ponto, porque quando se crê no evangelho, virá perseguição, virá sofrimento, com a finalidade de nos fazer crescer, né? E Paulo precisava permanecer no evangelho. Irmãos, e quem não permanece no evangelho é aquelas pessoas que são insubordinadas, são pessoas que não obedecem ao evangelho. E qual é o resultado daquelas pessoas que não obedecem o evangelho? A Bíblia diz assim, em 2 Tessalonicenses, segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, o versículo 7, 8 e 9, diz assim, presta atenção. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 a 9, a Bíblia diz assim: E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho.
Está vendo aqui, irmãos, a importância de permanecer no Evangelho. Então, Timóteo precisava permanecer no Evangelho. Eu e você também. E ele também precisava pregar o Evangelho. Olha, irmãos, eu entendo que aqui está o segredo de um ministério feliz, que poderá, sem dúvida nenhuma, levar a Igreja de Cristo a ser viva. Hoje, infelizmente, as igrejas estão buscando crescimento numérico a qualquer custo. Eles não perguntam, isto aqui é certo? Isto é verdadeiro? Mas perguntam, isto aqui funciona? Hoje as igrejas estão buscando crescimento a qualquer custo, a qualquer preço, mesmo em sacrifício da verdade. Isso é muito triste, meus irmãos. O que o povo gosta, o que o povo quer ouvir, o que dá ibope, o que atrai a multidão, e com isso estão fazendo da igreja um supermercado, onde estão dando ao povo o que eles querem e não o que eles precisam ouvir. Mas esse não é o princípio de Deus. O pregador não prega o que ele quer e nem o que o povo deseja, mas prega o que Deus diz na sua palavra. Tem muitos pregadores aí, sonhadores, que estão sonhando e dizendo, olha, Deus me falou nesta oportunidade através de um sonho e mandou dizer nesta igreja. É mentira! Antigamente Deus falava através de sonhos, sim, não tenha dúvida disso. Mas nesses últimos dias, o seu falar final é através do Filho. Hebreus, capítulo 1, versículo 1, vai explicar essa verdade. Lá está escrito assim, havendo Deus outrora falado, esse outrora falado aqui está se referindo ao Antigo Testamento. Hoje nós temos a realidade, que é Cristo. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Então hoje, meus irmãos, eu fico admirado de muitos pregadores que pregam os sonhos e a visão do seu próprio coração. Se você que está me ouvindo é um evangelista, é um pregador, é um missionário, uma missionária, seja lá o que for, quando você sonhar alguma coisa, ainda que seja muito bom para você, não fale que aquilo é de Deus. Se for sonho, conte apenas como sonho e não o que vem da boca do Senhor. Porque está escrito na palavra de Deus, você que não crê, confere aí na sua Bíblia, Jeremias, capítulo 23, versículo 28, está escrito assim, o profeta que tem sonho, presta atenção, o profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Então ele está comparando aqui o sonho com a palha, né? Se você profeta é aquele que tem o ministério da pregação da palavra. Se você é profeta e você tem um sonho, a Bíblia está te ordenando a contar como sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, com destemor. Olha, amados, o homem ou a mulher que vai trovejar na corte de Faraó com o imperioso, assim diz o Senhor, precisa primordialmente estar de pés descalços diante da sarça ardente. Né? E toda pregação deve ser uma pedra nos rins, pois isso vai incomodar muita gente. Eu sei que a pregação da palavra, a pregação verdadeira da palavra, ela é uma pregação que incomoda muita gente. O pregador prega a palavra. Ele não foi chamado para inventar mensagens. Tem muitos pregadores que inventam muitas coisas que não está aí escrito na palavra de Deus. O pregador, ele foi chamado para pregar a palavra e tem que pregar a palavra. Ele não prega para agradar, para ser popular, para arrancar aplauso, mas ele prega com fidelidade à palavra de Deus. Nós estamos vendo que
a igreja evangélica brasileira, ela está caminhando a passos largos rumo a uma descaracterização. Por quê? Porque hoje a verdade não é mais o vetor que conduz a igreja, e sim o que funciona. As pessoas estão negociando a verdade, meus irmãos. As pessoas estão mercadejando o evangelho. As pessoas estão transformando o templo numa praça de barganha, um púlpito num balcão de comércio, o evangelho num produto e os crentes em consumidores. Nós precisamos crescer, mas um crescimento saudável que vem de Deus. Porque nem todo crescimento é o crescimento que Deus quer. Nem todo crescimento numérico expressa o propósito de Deus numa igreja. Por quê? Porque uma igreja grande em números não é necessariamente uma igreja que está honrando a Deus. O crescimento saudável da igreja é aquele que o Espírito Santo produz mediante a pregação fiel das Escrituras Sagradas. Porque ele vai nos gerar pela palavra, a palavra da verdade. Tiago, capítulo 1, verso 18, a Bíblia diz assim, Tiago 1, verso 18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que? Primícias das suas criaturas. Presta atenção aqui que foi segundo o querer dele, não o meu nem o seu. Nós nunca desejamos ser salvos e nunca desejaríamos ser salvos. Mas foi segundo o querer dele, o querer de Deus. Não foi segundo o meu querer. Então ele me quis. Ele quis que eu e você fôssemos salvos. Por isso ele enviou Jesus Cristo a este mundo em carne para nos alcançar, para nos libertar de nós mesmos, do nosso pecado. Mas nós não queremos ser salvos, irmão. Nós gostamos de religião. Nós queremos religião, mas Cristo veio para nos buscar, para nos levar para Ele, para nos dar uma vida nova, para crucificar o nosso velho homem lá naquela cruz. Mas, infelizmente, nós temos virado as costas para a fé. Nós não desejamos o Senhor, né? Mas Ele nos quis tanto, mas nos quis de uma forma tão grande, que fez com que o querer dele fosse o nosso querer. Aí nós queremos também, aí pela vontade dele em nos querer, ele nos levou a querer a ele mesmo. Isso é maravilhoso, né? Mas nunca foi pelo nosso querer. A Bíblia é tão clara aqui, Tiago 1,18, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. A palavra da verdade não fala de outra coisa, porque é Cristo. Deus só tem uma palavra, é o seu Filho. Ele é a palavra viva. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso é maravilhoso. É a palavra se fazendo carne. É o Verbo se fazendo carne. Então, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que eu e você fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, amados, temos que verificar que a palavra que só informa sem inspirar, ou que só confronta sem instilar esperança, ela pode ser ortodoxa, correta, mas é também contraproducente. Eu gosto muito, uma vez eu li no diário de John Wesley, manhã de domingo, 5 de maio, ele disse que ele havia pregado em uma igreja e pediram para não mais voltar ali. Tarde de domingo, ele falou que 5 de maio, disse que ele pregou uma outra igreja, aqueles diáconos mandaram ele sair e ficar do lado de fora. Na manhã de domingo, dia 12 de maio, ele pregou em mais uma igreja e ele disse que não podia mais voltar lá. Na manhã do dia 19 de maio, ele esteve em outra igreja e os diáconos chamaram ele e solicitaram que não retornasse mais. Diz que uma tarde de domingo, 19 de maio, ele havia pregado na rua e ele saiu de lá a chutes. E numa manhã de domingo, no mês de maio, no dia 26 de maio, ele pregou em uma campina e soltaram um touro, acabando com o culto, expulsando todo mundo ali do local. E na manhã de domingo, 2 de junho, ele disse que pregou longe, na saída da cidade, ele foi expulso também da estrada. E ele conta que na tarde de domingo, 2 de junho, ele pregou em um pasto e 10 mil ouviram o meu sermão. Que belo testemunho de perseverança e amor ao Senhor.
Porque John Wesley, ele tinha motivos, meus irmãos, para desanimar diante de tanta resistência. A cada passo estava ali um obstáculo. A cada tentativa um insucesso. E quantas vezes ele deveria recomeçar? Quantas e quantas vezes John Wesley ele tinha lá motivos para desanimar, mas ele nunca desanimou. Por isso, irmãos, que aquele escritor, Rick Warren, ele foi muito feliz naquele seu livro. Acho que vocês já devem ter ouvido falar, ou muitos pastores já têm, Uma Igreja com Propósito. Quando ele disse o seguinte: a pergunta errada é essa aqui: o que eu devo fazer para a igreja crescer? Mas a pergunta certa é esta aqui: o que está impedindo a igreja de crescer? Porque se a igreja ela é um organismo vivo, ela vai crescer naturalmente. Por outro lado, se ela não está crescendo, é porque existe algum sintoma de doença que precisa ser diagnosticado e detectado e ser tratado. Porque às vezes o que acontece é falta de perdão, ou talvez ciúme, inveja, pode ser ressentimento. Agora, irmãos, como seria bom se todos nós, como igreja do Senhor, o corpo de Cristo, aqueles que creram, que morreram e ressuscitaram com Cristo, fôssemos irmãos transparentes uns com os outros, falássemos a verdade cada um ao seu próximo. Aquele escritor Spurgeon, e pregador também, ele diz que seria mais fácil você ensinar um leão a ser vegetariano do que, com todos os seus recursos, a salvar uma vida. Nunca se esqueça, irmãos, o crescimento, ele vem do Senhor. O crescimento saudável de uma igreja vem do Senhor, conforme o apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, que diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. A pregação, ela se faz com unção e não com emoção. Agora, irmãos, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Onde você plantou, meu irmão? Será que você está plantando a palavra? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então, quando um planta, quando um prega, o que significa? Eu preguei, eu plantei. O apóstolo Paulo foi e pregou o evangelho, não pregou a igreja. Hoje as pregações vem para a minha igreja. A igreja não tem luz própria. Nós temos que pregar a Cristo. Por isso, nós vamos ter a igreja. Eu plantei. Então, quem plantou é aquele que pregou, que semeou. Apolo regou. Regar significa aquele que ora, que intercede. Pai, onde que a tua palavra caiu? Onde a tua palavra foi semeada? Pai Santo, por favor, em nome de Jesus Cristo, permita que os frutos nasçam e cresçam. Aí o que vai acontecer? O crescimento, ele vem automaticamente de Deus. É um crescimento natural, crescimento maravilhoso. Por isso, meus irmãos, que nós não temos poder para mudar o coração de uma pessoa. Quem pode mudar o coração de uma pessoa é somente o Espírito Santo. Ele sim tem este poder. E nós cremos que o Espírito Santo, ele age mediante a pregação fiel da palavra de Deus. Por quê? Porque Deus não tem compromisso, como eu já me referi anteriormente, com religião nenhuma. E Deus, segundo Jeremias 1,12, ele diz assim: eu velo sobre a minha palavra para a cumpri-la. Deus vela não sobre a religião de ninguém, mas ele vela sobre a sua palavra. Agora, quando uma igreja está ali, debaixo da palavra de Deus, esta igreja tem a palavra em seu coração, aí sim Deus está velando por essa igreja, porque esta igreja é uma igreja que tem a palavra e prega a fiel palavra. Queridos e amados ouvintes, Deus não tem compromisso com a palavra do pregador, não. Ele tem obrigação com a sua palavra. A palavra que não volta vazia não é a palavra do pregador, mas sim a palavra de Deus. Lá em Isaías 55, versículo 11, a Bíblia diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz
e prosperará naquilo para que a designei. Um pregador, ele precisa falar direito, ainda que seja gago. Outro dia, uma adolescente contou para mim, dizendo o seguinte: pastor, agora é preciso bastante cuidado, porque um pastor disse no rádio durante a pregação: agora vamos usar a pistola de Paulo aos romanos. Pistola, não é pistola, epístola. Ainda que você seja gago, mas fale a palavra certa, correta. E a palavra que não vai voltar vazia é a palavra de Deus, não a do pregador. Agora, se a palavra do pregador não é a palavra de Deus, Deus não tem nenhum compromisso com esta palavra. É por isso que nós não podemos perder o foco e nem o fogo da verdade da palavra de Deus. Hoje, infelizmente, os homens e as mulheres acostumados à televisão, à internet, não toleram mais a pregação da palavra de Deus. Mas a ordem de Deus é sempre atual. Prega a palavra. Irmãos, prega a palavra. Eu estou muito seguro de que a pregação é o melhor remédio de Deus para a igreja contemporânea. E eu creio que a única saída para a igreja evangélica verdadeira aqui nessa cidade de São José do Rio Preto e também no Brasil inteiro é voltar-se para as Escrituras e pregar a verdadeira palavra de Deus. Porque em quase todos os lugares, o que estamos vendo é o misticismo sincrético, é o evangelho do sal grosso, da rosa ungida, do copo de água em cima do televisor. Será que essa é a pregação que Deus deixou para nós pregarmos? Irmãos, vejamos o padrão de pregação que o Pai deixou para nós, os seus filhos e filhas. 1 Coríntios 1, 23. Deixa eu repetir para vocês aqui. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Qual é a pregação? É Cristo crucificado. Nós pregamos a Cristo crucificado. Está entendendo aqui? O que passa disso, meus irmãos, é sensacionalismo. O que passa disso é aquilo que vem do subsolo do diabo. Eu estou lembrando aqui que nos estudos, nos anos de estudo no seminário, havia um colega que gostava muito dos sermões de Spurgeon. Então, esse meu amigo, ele sempre escolhia um dos sermões do príncipe dos pregadores, que é Spurgeon, para servir de base ali para a preparação do seu próprio sermão. E por hábito, ele explicava aos colegas: não, eu estou melhorando os sermões de Spurgeon. Então ele não tinha criatividade, não tinha a inspiração, a unção do Espírito. Eu estou lembrando aqui também, meus irmãos, de um certo pastor. Ele toma uma lotação para ir até a igreja, e no trajeto, o motorista faz ali inúmeras barbeiragens e termina colidindo e matando todos os passageiros. Aí o pastor chega no céu, juntamente com o motorista, e na hora da entrada, um anjo diz assim: o Senhor vai ter que aguardar. E ao motorista diz: pode entrar. Aí o pastor, muito indignado, pergunta por quê. Aí o anjo lhe explica: enquanto o Senhor ministrava, todos os membros dormiam. Agora, enquanto este pobre rapaz dirigia, todos os passageiros oravam. Porque ela era um péssimo motorista e fazia com que as pessoas oravam. Irmãos, Cristo crucificado é a pregação do pregador. Esta é a genuína palavra que trata de Cristo e a sua obra consumada lá na cruz do Calvário, que todos nós conhecemos como o Evangelho de Deus. Agora, quando pregamos outra coisa fora de Cristo e sua bendita obra, nós estamos traindo a Cristo, e em lugar de sermos abençoados, somos amaldiçoados, porque Deus não autorizou que pregássemos outra coisa senão o Evangelho. Quando nós pregamos outra coisa que não é o Evangelho, todo pregador que não prega o Evangelho na sua inteireza é maldito, é anátema. A palavra anátema significa maldito. E em Gálatas 1,8, a Bíblia diz assim, Gálatas 1,8, mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue Evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Ainda que nós ou um anjo pregue outro evangelho, porque o evangelho verdadeiro foi estabelecido por Deus em Cristo,
O Evangelho é morte, sepultamento e ressurreição, e para nós sermos participantes e regenerados e salvos, temos que crer na nossa morte e na nossa ressurreição juntamente com Cristo. O nosso Deus, que é um Deus fiel e tem uma palavra fiel, Ele nos levou por graça a crer naquele sacrifício que nos liberta plenamente e perfeitamente do pecado. E a palavra de Deus é a semente bendita que uma vez plantada em nossos ouvidos, ela desce para o coração, gerando assim uma nova vida. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, nós lemos o seguinte, 1 Pedro 1, 23, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Olha só aqui nesse texto tão glorioso, gracioso, ela nos mostra a maneira que fomos regenerados. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, de homem, mas da incorruptível, de Deus, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Isso é maravilhoso, amados. Isso é tão precioso, né? Agora, amados, uma vez que eu e você fomos regenerados pela verdade da sua palavra, eu e você também nós somos incumbidos. Ou seja, nós temos a responsabilidade de levar esta semente viva, esta palavra viva, a todos os vasos apodrecidos pelo pecado. Pregamos um Cristo vivo e uma palavra viva. A palavra é viva porque Cristo é vivo. Hebreus 4:12, a Bíblia diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Por quê? A palavra de Deus é viva. Por que ela é viva? Porque temos um Cristo que é vivo e reina para todo sempre. O pastor Isaltino Gomes, ele conta de uma ex-ovelha, estava muito doente, era um paciente terminal, que quando o pastor Isaltino foi visitá-lo no hospital, esperava vê-la prostrada ali na cama, mas que ele disse que havia testemunhando junto às enfermeiras. E ela mesma era uma enfermeira, e quando podia, saía para conversar com outros doentes, e disse para o pastor Isaltino: olha, pastor, esta cama é o meu púlpito. É isso. Irmãos, onde um cristão em Jesus está um púlpito. Não apenas para pregar o Evangelho, mas para mostrar o que o Evangelho fez na vida. O que o Evangelho fez na sua vida, meu irmão? Você tem certeza do seu novo nascimento em Cristo? Você tem certeza que esta palavra da verdade, o Evangelho da graça, já lhe alcançou? Ou você tem dúvidas? Sabe por que muitos crentes têm dúvidas? Porque eles ficam em ambientes onde a verdadeira palavra não é pregada. Estou dizendo que nós somos o dono da verdade, jamais, longe disso. Mas aqueles que têm buscado a verdadeira verdade, o Cristo crucificado, meus irmãos, têm de fato estado em nosso meio, têm de fato se encantado com a verdade da palavra. Eu espero que Deus, pela sua graça, possa trazer um entendimento real para a sua vida, para o seu coração, para que você possa ter os seus olhos abertos para crer que você foi atraído em Cristo, que você foi crucificado com Cristo, você foi morto com Cristo, você foi sepultado com Cristo e ressuscitado juntamente com Cristo e está assentado nos lugares celestiais, porque você morreu e a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Por isso, prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Mas prega a palavra. E a palavra é uma só. É Cristo e este crucificado. Que Deus te abençoe. Que Deus revele essa verdade ao seu coração. Vamos ter uma palavra de oração. Bendito Pai, o teu recado foi entregue. Que tu mesmo, pelo teu Espírito, interprete essas verdades para nós. Faça isso, meu Pai, por misericórdia, levando muitas almas até Cristo, para que Ele as receba e não as lance fora. Nós oramos
no nome de teu Filho Jesus. Amém. Queridos, chegamos ao final dessa reflexão. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui a partir das 8 horas da manhã para ministrarmos a verdade. Deus abençoe a todos vocês. Tenham um ótimo dia, um ótimo final de semana e fiquem todos guardados no nome do Pai. Um bom dia para você, graça e paz. Caso queira receber maiores informações sobre esta palavra, ligue para 3215-7508. Repetindo, 3215-7508. Ou participe de uma das nossas reuniões. Teremos o maior prazer em recebê-los em nossos encontros. Andemos, pois, em novidade de vida. Atenção para os dias e horários das reuniões, que são todas as quintas, às 20 horas e todos os domingos, às 9 e às 19 horas. Eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Igreja Batista Palavra da Cruz está situada com um templo na rua Jequitibá 244, na Vila Ideal, próximo ao estádio do Teixeirão. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Libertos do pecado, fomos feitos filhos de Deus, tendo o nosso fruto de vida para a santificação e por fim a vida eterna. Tenham todos um bom dia e estejam com a graça e a paz de Cristo. A sombra do que temos vivido. Tenho eu no céu, se não a ti, e na terra não há que eu deseje a
estão